Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar com você mais uma vez para darmos continuidade a essa reta final da revista Separados para Deus. Hoje falaremos sobre a 12ª lição da revista de jovens da editora CPAD. É sempre uma alegria ter você conosco, mas se porventura você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa também seu comentário para que possamos interagir através da plataforma do YouTube e dos vídeos dos subsídios da Escola Dominical. Sem mais demora, pega sua Bíblia, sua revista, sua caneta, seu bloco de anotação e vamos lá para mais uma das lições CPAD Revista de Jovens. Vamos? Meus irmãos, como eu disse, hoje nós daremos continuidade falando sobre a 12ª lição da revista de jovens Separados para Deus. A 12ª lição traz como título Uma Vida Cheia do Espírito. Essa será lecionada no dia 19 de março de 2023. O texto principal nos diz da seguinte forma, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, palavras do apóstolo Paulo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira, Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas Ele garante a sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna. Nós temos a leitura semanal do nosso lado aqui. É importante que você também acompanhe esses textos que são colocados pela nossa CPAD, pelo nosso comentarista. E nós temos o texto bíblico que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4, versículo 14 ao versículo 17. Mas antemão já te falo a importância de você ler todo o capítulo número 8, pois hoje nós faremos várias aplicações, traremos vários detalhes minuciosos sobre o capítulo de número 8 da Epístola aos Romanos. Anteriormente, algumas lições passadas, nós falamos e introduzimos o assunto da Epístola aos Romanos. Se você não assistiu essa aula, eu te recomendo a procurar, agora me foge qual foi a lição, mas que você procure e assista essa introdução à Epístola aos Romanos, onde nós falamos sobre a divisão desta carta, sobre o esboço da carta aos Romanos, que também vai te ajudar ao lecionar esta aula. É importante falar que Paulo não fundou a igreja de Roma, mas Paulo tinha um amor imenso por aquela igreja que estava situada na cidade de Roma. Paulo não estava em Roma quando escreve essa carta. Paulo estava na cidade de Corinto, quando ele fica um tempo ali juntamente com os seus irmãos, com a igreja de Corinto, falando, ensinando aos coríntios, e Paulo vai escrever essa carta aos romanos, destinando exortação, alerta, consolação através das suas palavras e através da sua epístola. Alguns estudiosos, alguns teólogos trazem a epístola aos romanos como a princesa das epístolas. Outros ainda falam que se toda a Bíblia se perdesse e restasse apenas a carta ou a epístola aos romanos, que era suficiente para o nosso entendimento a respeito da justificação, a respeito da santificação e a respeito também da volta de Jesus, porque Paulo vai alertar a respeito desses assuntos primordiais para a vida cristã. Um dos perigos que a igreja em Roma estava passando, que era composto justamente por muitos gentios e poucos judeus, pelo menos naquele momento, era que alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo. Nós já falamos muito sobre a ideia que o legalismo trazia naquela época, e esses distorciam a palavra de Deus, trazendo seus ensinos humanistas e o seu autoconhecimento, a sua autopromoção, a sua autodivinização também diante das pessoas. O ensino desses legalistas produziam morte em vez de vida, produzia aparência em vez de santidade. Um exemplo disso era a vida dos fariseus, que de forma contundente, Jesus vai sempre alertar a respeito dos fermentos que os fariseus utilizavam para enganar, para trazer
que o povo cedesse ao legalismo que eles estavam propondo. Atualmente nós temos visto nas redes sociais alguns burbúrios, algumas discussões a respeito dessas questões. Podemos ou não expor os falsos profetas? Biblicamente, nós devemos expor os falsos profetas, os seus falsos ensinamentos, as suas heresias que têm propagado de forma introdutória, colocando veneno na panela. Precisam-se de pessoas, de mestres, de homens, de mulheres de Deus, para denunciar que há veneno na panela. Porque esse veneno na panela, esse fermento dos fariseus, e o próprio Jesus será muito enfativo em dizer: cuidado e tomai cautela com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus está dando nome, dizendo: cuidado com os fariseus, cuidado com esse grupo de pessoas, cuidado com esses legalistas que têm disseminado o legalismo para as pessoas e até mesmo para os gentios que estavam se convertendo ao evangelho. Só que Jesus vai ser mais enfático dizendo: tomai também cuidado e alertai-vos a respeito do fermento de Herodes. Então, sim, nós temos que combater os falsos profetas, os falsos ensinamentos, como eu acabei dizendo. Porém, alguém vai dizer: Tiago, mas isso não é julgar? Jesus mesmo nos ensinou a julgarmos através dos frutos de tais pessoas. Nós não estamos tocando na pessoa, nós estamos falando a respeito do que elas têm propagado no nosso meio e muitas vezes influenciado a nossa juventude, a nossa mocidade, e é nossa responsabilidade, minha responsabilidade, responsabilidade do Marcos Paulo, professor aqui também do subsídio, responsabilidade do Gessael, nosso professor da classe de adultos, e sua responsabilidade de denunciar que há veneno na panela, que há falsos ensinamentos, que há heresias sendo propagadas. E quem são essas pessoas? Pois as mesmas têm influenciado grande parte da nossa mocidade. O que Paulo está fazendo é justamente isso. Cuidado com esse legalismo, porque apesar que parece ser inofensivo a primeiro momento, tem causado grande destruição e estava causando grande problema na igreja de Roma. Me lembro agora das palavras de Cantares de Salomão, dizendo: tomai cuidado com as raposinhas. Olha que interessante essa expressiva, porque apesar das raposinhas parecerem inofensivas, parecerem criaturas dóceis, criaturas que você pode brincar, que você pode domar, elas vão crescer. E quando crescerem, trarão prejuízo à vinha, trarão prejuízo ao jardim. Quando eu falo de vinha, falo de jardim, eu estou falando de uma mocidade, de um grupo de pessoas, até mesmo de uma comunidade, até mesmo de uma igreja. O apóstolo Paulo, então, ele incentiva os romanos, ou aqueles que faziam parte da igreja que estava situada em Roma, a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e serem cheios do Espírito Santo. E o primeiro tópico fala justamente sobre isso. A lei do Espírito livra da lei do pecado e da lei da morte. Primeiro, nós devemos resgatar o primeiro versículo do capítulo 8. Vamos ler juntos aqui, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo... Deixa eu grifar isso daqui para você. Aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, ou segundo o Espírito. O que Paulo está trazendo como lição para nós? As Escrituras destacam e nos assegura que aqueles que estão escondidos, aqueles que estão guardados, aqueles que estão em Cristo, não há condenação sobre eles. Esta expressão, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, essa expressão em Cristo é uma ideia de esconder-se, de estar assegurado. Imagina que está tendo uma tempestade e alguém está escondendo debaixo do telhado. Alguém está escondendo na casa. Essa é mais ou menos a ideia, para que você seja livre da tempestade, da chuva que está caindo na área exterior. É importante que você se assegure, é importante que você se esconda, é importante que você esteja em
Cristo é a mesma ideia de uma galinha chocando o ovo ou cuidando de um ovo. É estar perto, é estar protegido, é estar escondido. E nós precisamos estar guardados sobre a proteção, sobre o esconderijo, sobre a segurança de estar em Cristo. Pois esta ideia de estar no esconderijo de Cristo, de estar em Cristo, forma em nós uma nova vida. Forma em nós um novo nascimento. E isso é importante que você entenda, porque aqui, aquele que está em Cristo não anda segundo os padrões desse mundo. É diferente aquele que está em Cristo e aquele que está no mundo. Aquele que está segundo o sistema e segundo os padrões bíblicos e princípios de Cristo e os padrões e princípios do mundo. A nova vida que cada um de nós temos em Cristo é uma vida de testemunho vivo, que carregamos diante de Deus e diante das pessoas. Eu repito, carregamos esse testemunho vivo diante de Deus e diante das pessoas, porque a nossa vida é uma pregação viva para as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, na sua casa, as pessoas que estão ao seu lado, sua mulher, sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, eles não ouvem apenas o que você fala, eles veem o que você vive, o que você tem testemunhado diariamente na sua casa, diariamente para a sua família. Quando você vai no trabalho, as pessoas estão vendo o testemunho da sua vida e estão percebendo aonde você está. Você está em Cristo ou você está no mundo? Mas Paulo vem dizendo que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação recai sobre ele. Por quê? Porque ele já foi justificado e está vivendo o processo da santificação. Por isso que Paulo, ainda no versículo 1, vai dividir as pessoas em dois grupos. Olha que interessante. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Olha aqui, ó, que não andam segundo a carne. Aí ele vem dizendo o segundo grupo de pessoas, mas segundo o Espírito. Então, Paulo está falando de dois grupos diferentes de pessoa. O primeiro grupo é aqueles que andam segundo a sua carne. E o segundo grupo de pessoas, aqueles que andam segundo o Espírito. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e versículo 25, ele vai expressar da seguinte maneira: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ponto. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. O que o apóstolo Paulo está escrevendo na igreja da Galácia é: aquele que anda segundo o Espírito, ele vive segundo o Espírito. Ele tem a sua vida pautada nas coisas que são do Espírito. Então, aqueles que são cheios do Espírito Santo, a maior evidência disso é a vida que eles levam. Então, me permita citar uma frase: os que andam segundo o Espírito amam e se relacionam com o Pai. Os que andam segundo os seus desejos se veem ao lado dos porcos no chiqueiro. Lembra do filho pródigo? Quando ele olha para o seu pai, ele tem um desejo de sair da casa do pai, de distanciar-se do seu pai. Por causa dos seus desejos, ele toma uma atitude precipitada, uma atitude de pessoas imaturas na fé. O maior perigo da nossa mocidade é justamente isso, a imaturidade espiritual. E a imaturidade espiritual nos leva a tomar atitudes precipitadas que nos afastarão do Pai e nos afastarão da casa do Pai. Você quer ver, os jovens hoje têm um costume, não é todos, claro, eu estou falando de forma generalizada, mas não são todos, que sempre que surge uma novidade, os jovens correm atrás dessa novidade. Porém, o que Paulo está nos ensinando é: a vida com Deus não tem segredos. É uma vida no Espírito, andando no Espírito, vivendo as práticas de disciplinas cristãs que todos nós vivemos. Oração, jejum, consagração, leitura da palavra e assim por diante. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo vai falar qual é essa característica ou quais são essas características daquele que tem um andar
no Espírito. E Paulo vai dizer no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, mas o fruto do Espírito perceba, não são frutos, é fruto. Imagina uma laranja, cada goma é cada característica que Paulo vai citar a partir desse momento, dizendo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e assim por diante. Paulo vai elencar apenas esses gomos do fruto do Espírito. É interessante, algum vai dizer assim, Tiago, mas ser cheio do Espírito ou andar no Espírito não é aquele que fala em línguas estranhas na igreja, não é aquele que é movido nos dons espirituais quando a igreja, a eclésia está reunida, e eu afirmo de forma categórica, não. Andar no Espírito não é você falar apenas em língua na igreja, mas é você saber guardar a sua língua fora da igreja. Estar andando no Espírito não é você ser movido nos dons espirituais para aquele momento e depois viver como você quer, no legalismo, na libertinagem. Também não. Andar no Espírito e ser movido no Espírito é você ter temperança, domínio próprio, mansidão, fé, amor, temperança, benignidade, gozo, paz e assim por diante. Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito? Perceba, ela tem esse fruto, ela tem os gomos desse fruto que o apóstolo Paulo vai citar, a carta aos Gálatas. Tiago, mas por que desses frutos ou dos gomos desse fruto? Porque esse é o caráter de Cristo que tem sido aperfeiçoado em nossas vidas através do Espírito Santo que tem produzido em nossas vidas no processo da santificação. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer sobre o segundo grupo de pessoas, o grupo que anda segundo a sua própria carne, os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências, o grupo do filho pródigo, que a primeiro momento ele decide seguir os seus desejos, as suas concupiscências e acaba no chiqueiro juntamente com os porcos. Versículo 19 e versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, não tem meio termo. O problema é que a gente quer relativizar a palavra de Deus. Não, mas esses pecados, mas a gente dá um jeito. Não tem jeito, o apóstolo Paulo está dizendo, quem anda segundo a carne não herdará o reino de Deus. Porque o reino de Deus será possuído ou será conquistado, claro que não é por mérito, mas por aqueles que vivem e que andam segundo o Espírito de Deus, que sofreram o ato da justificação através da morte vicária de Cristo e estão vivendo o processo da santificação, esse processo contínuo, progressivo e claro que nós também, permanecendo em Cristo, estaremos no processo final da santificação ou a santificação final, que será no arrebatamento da igreja. Bom, nós temos o versículo 2, versículo 3, daqui a pouco nós vamos dar continuidade, mas o tópico de número 2 da nossa lição fala sobre a herança da vida no Espírito Santo. E é fantástico isso. A herança na vida ou da vida no Espírito Santo. Eu quero falar sobre 3 heranças que a lição vai nos assegurar nesse momento. O primeiro tópico, ou o primeiro subtópico, a primeira lição é: somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, eu abro novamente aqui com você para você nos acompanhar, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Continua a leitura para você, deixa eu só mudar a cor aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor,
mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E eu ainda reitero o versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, por acaso, tem como uma pessoa que anda segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos, segundo os seus impulsos, ser tido como filho de Deus? Segundo o apóstolo Paulo, não. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito, não guiados pelos seus desejos, não guiados pelas concupiscências, não guiados pela carne, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então, aquele que comunga desse mesmo direcionamento, de ser guiado pelo Espírito Santo, eu posso ter ele como irmão. Mas aquele que não anda segundo o Espírito de Deus, que não é guiado pelo Espírito de Deus, esse não pode ser chamado filho de Deus. Porque o versículo 16 vem asseverando, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus, e não mais nos submetemos à escravidão do pecado, à escravidão de uma vida segundo os padrões carnais. Por isso, os filhos de Deus se afastam daquilo que se afasta do Pai. Vou repetir isso. Os filhos de Deus se afastam de tudo aquilo que os afasta do Pai. Tudo aquilo que me afasta do Pai, eu me afastarei para que eu não me distancie do meu Pai. Porque existe uma comunhão, existe um relacionamento. E qual que é esse relacionamento e quem nos induz a esse relacionamento? O próprio Espírito Santo. Que nos ajude. O próprio Jesus disse em João capítulo 16 que este veio para glorificar Jesus, para fazer Jesus conhecido em nós, para nos ajudar e para que possamos ser consolados por Ele. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte do Paráclito, do Consolador, aquele que está do nosso lado. A segunda lição da herança da vida do Espírito Santo é a vida eterna com Deus. Olha que interessante. A vida, ou a igreja que estava em Roma, estava vivendo o primeiro século. Por isso sofreu uma grande perseguição por causa do evangelho, que ainda estava sendo introduzido pelo mundo. Mas os crentes não desanimaram, não retrocederam, mas permaneceram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, dando sempre um bom testemunho e sendo exemplos de santificação e de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Por que que eles não desanimaram, permaneceram, continuaram, não desfaleceram? Justamente porque a esperança deles, a herança que eles estavam aguardando não era nessa vida terrena, mas a esperança que eles tinham era a vida eterna com Deus. Nós vemos isso no versículo 18, que diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também mesmo a criatura será libertada da servidão da corrupção para, isso aqui eu preciso colocar outra cor, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso daqui eu me emociono. Imagina os crentes sofrendo perseguições, os religiosos, legalistas, os fariseus, os saduceus, os homens daquela época perseguindo a igreja de forma abrupta. Até mesmo Nero, que estava naquele momento trazendo uma grande perseguição contra os cristãos, e o apóstolo Paulo, na cidade de Corinto, escreve esta carta para justamente animar os irmãos. E os irmãos começam a ler esta carta, falando sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a vida no Espírito, mas mesmo assim sofrendo. E o apóstolo Paulo vem dizendo no versículo 18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo, oh glória, as aflições deste tempo presente, elas não se compararão com a glória
em que em nós há de ser revelada. Tudo que sofremos, todas as aflições, todas as perseguições, toda a calúnia, toda a difamação, tudo que sofremos por causa do Evangelho, não se comparará com a glória que há de ser revelada. Porque nós fomos chamados para isso, para a liberdade, como diz o final do versículo 20, da glória dos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, porque nós cremos e andamos segundo o Espírito Santo. E terceira lição da herança da vida do Espírito Santo, ou da vida no Espírito Santo, é que o Espírito Santo intercede por nós. Eu acabei de dizer que no capítulo 16 do Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer que o Espírito Santo vem, que ele irá, mas outro virá para que esteja do nosso lado, para que esteja nos ajudando. E o Espírito Santo, uma das suas características, ou um dos seus serviços para com a igreja, é interceder e nos ajudar na oração. Nós vemos isso no versículo 26, eu acompanho juntamente com você, que diz: e da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda, olha essa expressão, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo nos incentiva a vivermos uma vida de comunhão com o nosso Pai. Eu abri uma caixinha no Instagram e ficou livre para quem quisesse fazer uma pergunta fazer, e um jovem me perguntou o seguinte: como posso ter mais experiências com Deus? A resposta foi: para você ter mais experiências com Deus, você precisa passar mais tempo com Deus. Quando você passa muito tempo com uma pessoa, muitas experiências você vai ter com ela. Quando você passa pouco tempo com uma pessoa, poucas experiências você vai ter com essa pessoa. Então reserve tempo de comunhão com Deus, Thiago. Mas eu não tenho o que falar, não se preocupe, o Espírito Santo há de ajudar nas tuas fraquezas. Tiago, mas eu não sei orar como convém. Não se preocupe, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer ter experiências com Deus? Tenha vida com Deus. Tenha tempo para Deus. Não existe cristianismo sem tirar para ter tempo com Deus. Não existe vida cristã sem comunhão com Deus. Não existe vida no Espírito sem andar através das coisas do Espírito. E nós entramos então no terceiro tópico desta lição, que leva como tema a lei do Espírito é libertadora. E aqui eu falo sobre dois subtópicos importantes que o comentarista vai nos trazer. Primeiro, tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito e que amam ao Senhor. Tiago, o que esse trecho quer me dizer? Este trecho traz grande conforto aos filhos de Deus. Por quê? Porque sabemos que temos que enfrentar sofrimentos nesta vida, mas Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimentos. Há uma frase que tem sido perpetuada, principalmente nas igrejas neopentecostais, que não condiz com os ensinos bíblicos, que é: venha para Cristo e pare de sofrer. Esta é uma das maiores enganações que existem na atualidade. Tiago, por que isso é uma enganação? Porque Cristo não nos prometeu que nós não sofreríamos. Pelo contrário, ele nos garantiu que no mundo tereis aflições. Então não vem para a igreja para que você não sofra. Venha para a igreja para que você aprenda a sofrer. Porque aqui você não sofre só. Você tem o Espírito Santo do seu lado. Você tem um paráclito. Você tem um ajudador. Você tem um consolador. Olha a expressão do significado de paráclito, é aquele que consola. Consola por quê? Porque terás aflições, terás provações, terás sofrimentos e perseguições. E por causa destas, o Espírito Santo tem o seu papel de consolar, de ser consolador. E o apóstolo Paulo,
ainda no capítulo 8, no versículo 31, ele volta a ratificar, e eu acho isso extraordinário, ele tem um hino litúrgico, um cântico de vitória, que ele vai dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o versículo 32 enfatiza: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Novamente, o apóstolo Paulo, através desse hino litúrgico, ele exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós, e reforçando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu concluo esta aula dizendo para você que nesta lição, com base no texto de Romanos, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvidas quem já foi crucificado e santificado por Deus em Cristo e mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado. Entenda uma coisa, para finalizar. Quem vive segundo o Espírito, ele anda também segundo o Espírito. Quem vive segundo os desejos carnais, ele vive debaixo da escravidão da lei e do pecado. Cristo tem liberdade. Cristo tem uma vida cheia do Espírito Santo para você. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Espero ter contribuído com o preparo da sua aula da Escola Bíblica Dominical e com o seu conhecimento. Deus te abençoe não somente hoje, mas para sempre, você e toda a sua família. Um grande abraço e até a próxima lição, até a próxima revista, se Deus quiser.